Vamos lá. Aqui, como gerar ideias. Deixa eu colocar aqui. Como gerar ideias. Aí, o primeiro passo que eu coloquei aqui para vocês de como gerar ideias é a gente utilizando a ferramenta funil de ideias, tá? O funil de ideias, ela divide em duas partes, ou seja, são duas visões que precisamos ter. Uma visão a partir da nossa vivência, da nossa história de vida, o que a gente conseguiu perceber do mundo, tá? E a visão de mercado, porque não adianta você fazer uma proposta de projeto se o mercado nem se interessa, tá? Só pela sua experiência, tá certo? Então, tem que ser um balanço dos dois. É por isso que, muitas vezes, a gente faz muitos projetos. Sim, perdão de eu falar isso, porque eu estou incluída nisso aí, tá? Como a gente na universidade, nossa proposta é pesquisar, 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 muitas vezes a gente, por tanta velocidade, assim, frenética, de estar sempre tendo essa proposta de pesquisar, a gente esquece de analisar o mercado. E aí, eu estou inclusa nisso aí, tá? Não me tiro dessa crítica, não. Então, o que acontece? A gente faz muitas pesquisas, e essas pesquisas, muitas vezes, a sociedade nem sabe que essa pesquisa existiu. E, às vezes, são pesquisas, assim, muito interessantes, muito importantes, mas ou a sociedade não encontra na mesma velocidade daquela pesquisa, ou então, realmente, aquilo não foi divulgado, não, ou até mesmo a sociedade nem se interessa por aquilo. Por isso que eu trago muito para vocês essa noção de mercado, tá? E, assim, também não adianta somente... Tudo bem, às vezes o professor ele tem uma linha de pesquisa, ele tem uma experiência, mas é importante também você ouvir o aluno. Por quê? Porque, por isso que eu fiz aquela enquete com vocês no semestre passado. Porque cada um de nós estamos aqui nesse mundo com uma missão. E não quer dizer que a missão do professor seja a missão do aluno, né? Por exemplo, o exemplo que a Amanda deu agora há pouco, né? Falando da microbiota, né? Então, ela vem com a experiência de outro professor. E aí, ela está vivenciando agora a disciplina comigo, né? Então, por que não unir a experiência que ela teve com outro professor, uma ação que ela gosta de fazer, que move a Amanda, tá? Com o que ela pode aprender ainda mais, né? O importante é isso, você está sempre aberto para novos aprendizados. E para o professor também, ele está sempre aberto para aprender cada vez mais, porque ele também aprende com o estudante, com o aluno. Então, aqui eu coloquei para vocês o funil de ideias, né, a partir da vivência do aluno ou do professor e a partir do mercado. Então, quando a gente vê a partir da vivência, da sua vivência, aí você vai analisar suas preferências. Poxa, como é que eu vejo minhas preferências? Primeira dica que eu dou para vocês, primeira orientação, no dia inteiro, você começa a anotar o que é que mais passa na tua cabeça no dia inteiro. Anota. O que é que mais tua mente repete de palavra, tá? Anota. Até mesmo se tua mente, se você repete muito dizendo, eu tô cansado, eu tô cansado, eu tô cansado. Anota isso. Por quê? Porque esse cansado, ele pode te dar ideias. Ou seja, se você só vive cansado, né? É cansado por quê? Porque não se alimenta bem, né? Tua alimentação não está equilibrada. É cansado por quê? Porque você trabalha muito. É cansado por quê? Porque você fica muito tempo na frente do computador. É cansado por quê? Porque você fica muito tempo exposto ao sol. Anota.
qualquer palavra que você mais repete na tua mente. Isso é a primeira orientação que eu dou a vocês. Por quê? Porque isso vai te mover para pesquisar o motivo para sair dessa, né? O motivo de você querer buscar a tua felicidade, ou seja, o teu equilíbrio, entendeu? E aí você também pode registrar as preferências de acordo com o teu prazer. Se você faz uma determinada ação, aquilo te dá prazer, e isso aí, ou até mentalizar, fazer uma retrospectiva de toda a tua história, desde você quando criança, né? Eu dou um exemplo até de mim mesma. Quando eu era criança, eu adorava pegar as pétalas de flores, né? E botar dentro do álcool e fazer perfume. Olha só, eu nem sabia que eu ia me especializar na área de cosmetologia. Mas eu, quando criança, já fazia isso, né? Ou seja, resgatando, né? Então, faz uma retrospectiva, essa é a segunda dica que eu dou para vocês, tá? Uma retrospectiva de tudo seu, da tua vida. Por quê? Porque você vai entender que ninguém é concorrente teu, assim, pode ser um concorrente complementar, mas não é um concorrente que vai te derrubar. Por quê? Porque todos nós viemos com uma missão nesta vida, tá? Então, você existe aqui porque você é diferente, você é algo especial. A outra dica que eu dou para vocês é vocês analisarem pai e mãe. Por quê? Porque não é por acaso que a gente tem o nosso pai e a nossa mãe. Eles são as nossas referências. Então, analisa teu pai e tua mãe. Analisa o que é que eles te ensinaram. Anota isso aí. Então, aí eu já te dei 3 dicas para você encontrar as tuas preferências. Porque eu sei que tem gente que tem dificuldade. A quarta dica que eu dou é de experiência mesmo, de vida, né? Há alguma situação que marcou, né? Por exemplo, alguém na família com uma ferida no pé, né? E teve que fazer um tratamento e ficou junto de você, né? Ou uma situação marcante, né? Alguém que teve um quadro de epilepsia, por exemplo, perto de você, isso marcou a sua vida. Não sei, por isso que ninguém é concorrente de ninguém, assim, para derrubar, porque realmente cada um tem uma missão nessa vida, cada um tem uma história de vida. E é isso que, primeiro passo do funil, que é preciso entender para poder selecionar. E aí, daí, começa a surgir várias ideias, e surgir o banco de ideias. Por isso que essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, um funil com a boca larga. Essa boca larga é justamente para colocar as ideias. Aí, anota essas ideias, porque quando vem na cabeça da gente, o pensamento é fugaz, a ideia vai embora. Então, é preciso registrar com um banco de notas, tá? E aí vem as habilidades. Habilidades é aquilo mesmo que você tem o poder da ação, no que você faz, no que você já faz, tá? Você, por exemplo, teve alguma experiência em laboratório? Registra o que você fez no laboratório, qual é a tua habilidade no laboratório, tá? Um exemplo meu, da minha vida, né? Eu iniciei na faculdade com síntese, e síntese, ela vem na minha vida, marcou, e vem até hoje, né? Experiência também em farmácias universitárias, isso marcou para mim, tá? Experiência em desenvolvimento de fórmulas, né? Isso marcou para mim. Então, assim, experiência clínica de pele, marcou para mim. Então, quando a gente vai passando o tempo, quanto mais ações a gente nos permite fazer, né? Mais experiências a gente vai tendo, mais habilidades a gente vai adquirindo, tá certo? E com o tempo, quanto mais ações, poder da ação você fizer, né? Toda ação tem uma reação. E quando você começa a fazer isso aí tem ações que você dedica poucas horas, tem ações que você dedica mais horas de ação naquela mesma coisa, né? Não importa a ação, registra a ação que você mais faz,
ou que menos fez também. Mas sabendo que aquela ação que você colocou mais horas fazendo é aquilo que você vai ter mais experiência. E tendo mais experiência, aí você vem na chamada competência. E aí você vai afunilando o teu funil de ideias. Ou seja, você tem toda a tua experiência de vida, o que mais te marcou, você tomou uma determinada ação sobre aquilo, tá certo? Por isso que é super importante vocês filtrarem aquilo que vocês veem. Porque aquilo que vocês veem, vocês vão ver, vocês vão sentir e vocês vão agir. Isso por bom ou por ruim, para o ruim, tá? Então, tudo isso vocês vão registrar. Registra as boas experiências e as experiências ruins também, porque são nas experiências ruins que a gente também tem um crescimento. E aí, quanto mais horas você dedica naquela ação, mais experiência você vai ter, e aí você, neste momento, você desenvolve uma competência. Então, aí você veio de uma ideia, né? Que você vê, essa ideia pode ser até um sonho, né, que você almeja, e aí você vai associando com o que você sabe fazer. E esse que você sabe fazer te dá uma felicidade, tá? E aí, o ser humano é bom porque ele sempre quer mais, certo? E aí vem a evolução. Você também não fica parado só fazendo só aquela mesma coisa, porque senão você para sua mente criativa. E aí você tem essa possibilidade, se você começa a aprender a desenvolver ideias, você pode ter um negócio de vender ideias. E é isso que a universidade propõe, que a universidade faz. A universidade, ela é expertise em desenvolver ideias, tá entendendo? Por isso que as ideias, às vezes elas vão para o mercado e às vezes elas não vão para o mercado, porque o que mais a universidade faz é criar ideias, tá? E existe vocês para complementar tudo isso. Por isso que a gente precisa deixar isso bem aberto e bem livre, e não preso em um professor, tá? E aí, quando você tem aquela competência, né, você sabe fazer algo e faz o melhor daquilo, não é fazer de todo jeito, tá? Não é o jeitinho, é fazer o melhor. Naquilo que você se propõe, naquilo que te dá felicidade, é você fazer o melhor daquilo. Aí você vai atrás do network, ou seja, você vai pesquisar aquelas pessoas que também se fazem a mesma coisa que você gosta de fazer, né? E aí você vai ver se que aquelas pessoas fazem, vocês podem fazer algo de diferente, né? E aí vem e afunila e você tem uma proposta de ideia. E aí, essa proposta de ideia, você vai partir para o mercado, tá? E aí, nesse mercado, você vai ver se a ideia já existe, né? E aí, para saber se a ideia já existe, vem o quê? O banco de patentes, tá certo? E você também pode pesquisar em bancos de artigos científicos, que nesses artigos científicos podem estar no mercado ou não, né? A proposta de serviço, de produto, de processo, certo? E aí você vai analisar também no mercado se as pessoas estão satisfeitas ou não com aquele produto. Então, vem a enquete. Por isso que no semestre passado, eu pedi para vocês, gente, vocês têm uma ideia, façam enquete para saber se as pessoas vão gostar ou não da ideia de vocês, tá certo? Se elas gostam ou não dos produtos ou serviços que já existem, para você ter uma ideia diferente de entregar algo sempre melhor para as pessoas. Ou então, essa sua ideia do mercado, você pode ver por tendência. Por exemplo, Yasmin, ela apresentou uma tendência no semestre passado, que foi da disciplina de cosmético, que ela falou sobre leave-in, né? Leave-in para produtos capilares. Ou seja, as pessoas, principalmente os homens, eles querem sair com um cabelo interessante, bem arrumado, mas não querem um gel capilar, entendeu? Que aqui fica aquela coisa dura no cabelo, né? Eles querem um produto que o cabelo fique hidratado, que fique arrumado, mas não fique duro o cabelo. Então, veio a tendência de mercado leave-in, por exemplo,
tá entendendo? Tendência, por exemplo, de acordo com a pandemia que a gente vive, que é o quê? O batom resistente à máscara. Isso foi uma tendência de acordo com o hábito, tá certo? Então, é importante observar, quando a gente vê tendência, observar o hábito das pessoas, tá entendendo? E quando a gente observa o hábito, a gente observa desde a alimentação até a rotina do dia a dia, tá certo? E aí, entender se toda essa tua ideia do mercado, ela é compatível, ou seja, é uma ideia que vai ser escalonável, tá? Ou, por exemplo, um lançamento que saiu agora em cosméticos foi o shampoo sólido. Por que shampoo sólido? Porque a gente pensa em sustentabilidade. E aí, a sustentabilidade, você reduz no processo de fabricação a água, né? Então, aí você vai observar essa técnica, essa tecnologia, essa proposta que eu vou colocar, ela vai atender a expectativa do meu cliente em relação à limpeza do cabelo, por exemplo. Ela vai atender a expectativa de hidratação do cabelo, né? Ela vai atender a expectativa de sustentabilidade. E o processo produtivo desse produto, ele é escalonável. E o que é que eu quero dizer com escalonável? Se eu posso aumentar o processo de fabricação sem aumentar ao mesmo tempo os meus custos, né? Então, aí se passa a ser compatível, né? Aí você também associa a ideia do mercado, do que o mercado precisa, com o que você tem prazer de fazer. Então, isso passa a ser o funil de ideias. E aí, nesse funil de ideias, a gente vai passando para outra etapa, que é a geração dessas ideias, né? Porque a gente começou a mapear, a nos entender e a entender o mercado. E aí, a gente vai começar a gerar essa ideia. Então, a gente tem todo esse banco de ideias, ou seja, chuva de ideias, por isso que eu digo a vocês, todo mundo anda o tempo todo com o celular na mão, né? Ninguém desgruda o celular. Então, tem um bloco de notas no teu celular, veio uma palavra-chave, anota. Por quê? Porque você vai ter essa chuva de ideias, tá? E aí vai analisar a viabilidade. Aí você vai perguntar, podemos fazer isso? Né? Aí você vai ver, eu preciso de pessoas para fazer isso, ou eu posso fazer eu mesma? Né? Aí você vai pensar, como fazer? Então, eu vou ter que pesquisar metodologias para me capacitar, para eu poder fazer aquilo que eu me proponho fazer. E depois eu vou analisar se se essa minha ideia, as pessoas se interessam. Senão, não adianta eu ter uma ideia mirabolante, diferenciada, se as pessoas não se interessarem. E como é que eu sei que as pessoas vão se interessar? Por uma necessidade. Por exemplo, Larissa falou da necessidade de pessoas com psoríase. E ela me disse, eu tenho psoríase, eu não gosto de ter psoríase. Então, será que poderia ter um produto cosmético que possa evitar que eu tenha crise de psoríase? Tá? E aí ela pode também associar com o que ela já vinha trabalhando na farmacotécnica 2, né? Com o produto dela, show ansiedade. Por que não ter um produto também dentro desta formulação que seja hidratante, que tenha componentes que promova a permeação dessa hidratação, também precisa pensar nisso, componentes cicatrizante, né? Por exemplo, a babosa, né? Ou uma lantoína, se for sintético, componentes que sejam antioxidantes, tá? Para evitar a promoção de radicais livres, e componentes também que diminuam a ansiedade. Por que não? Se você tem ingredientes que promovam a permeação, por que não ter ingredientes que diminuam a ansiedade, tá? E agora, por exemplo, a pesquisa com cannabis está em alta. E aí você tem uma ideia, um propósito, você tem um público a atender. Então, eu acredito que esse público gostaria desse produto inovador, né? Por quê? Porque vai
solucionar um problema que muita gente tem, que é psoríase, entendeu? Então, é uma ideia, sim, para colocar para frente, tá? E aí você vai afunilando toda essa sua ideia, vem com a proposta de projeto, e ao final da disciplina, você tem um protótipo. E aí você vai validar. Quando é que você valida isso aí? Né? Quando a gente fala de validação, é quando a gente coloca esse protótipo no mercado e faz uma primeira venda, né? Mas aí, no caso de vocês, vocês poderiam levar para uma outra etapa antes da validação, que é o quê? Utilizar essa proposta para a vida de vocês. Ou seja, para, inicialmente, para quem quiser entrar nessa área de cosmetologia, num TCC, ou você pode utilizar para um mestrado, levando esse projeto para uma pós-graduação. Você pode utilizar esse projeto como uma entrevista de emprego, tá? Se caso vocês queiram ser contratados para uma empresa. Se vocês tiverem um perfil empreendedor, vocês podem pegar esse projeto ou vender a ideia do projeto, tá? Ou então, se vocês quiserem realmente abrir uma empresa ou uma farmácia de manipulação, colocar dentro sendo um dos projetos para uma farmácia de manipulação, quem sabe, ou uma indústria de cosmético, tá? Então, inicia assim, tá? Então, é essa proposta que eu estou levando vocês para a disciplina. E aí, como é que a gente faz essa geração de ideias, né? Existem várias etapas que a gente pode, vários recursos que a gente pode utilizar. Eu coloquei todas as etapas aqui. É obrigatório utilizar todas essas etapas? Não, não é obrigatório. Você pode utilizar uma ou mais de uma etapa dessa. Quais são essas etapas? Primeiro, substituir, né? Ou seja, se eu tenho, como exemplo de Larissa, eu encontro o Psorex. O Psorex já é para medicamento, né? Mas eu posso ter um ponto de partida sendo o Psorex, né? Como um produto concorrente. Mas eu vou utilizar para medicamentos. Então, eu não posso utilizar aquela formulação do Psorex. Então, eu vou substituir meus ingredientes, né? Então, eu vou substituir todos os meus materiais, minhas matérias-primas. Ou seja, então, eu já vou ter uma outra ideia de produto. Eu posso combinar ingredientes com tecnologia. Então, eu posso colocar ali um lipossoma, eu posso colocar ali uma microcápsula, uma nanocápsula para melhorar o perfil de absorção. Eu posso colocar uma tecnologia a seco, né? Por exemplo, como eu dei o exemplo para vocês de shampoo sólido, né? Então, eu posso combinar ingrediente com tecnologia, por exemplo. Eu posso adaptar, eu posso arrumar, né? Ou seja, colocar em tamanhos diferentes. Um grande exemplo dessa geração desse tipo de ideia de adaptar, aumentar ou arrumar é o leite de rosas, que há anos o leite de rosas, ela tem o mesmo conteúdo e ela muda o tamanho das embalagens. Então, eu posso adaptar, desistir, por exemplo, já esse meu conteúdo e entender, por exemplo, pasta d'água. Pasta d'água é uma formulação oficinal, né? Você pega no formulário nacional, mas você pode adaptar, e aí ser um produto inovador. Como? Você mudar a embalagem, né? Aí você muda a embalagem, você muda a saída do produto. Você mudando a saída do produto, será que eu posso utilizar aquela mesma formulação ou eu altero algum componente, tá? Aí eu posso também, como um exemplo de Naísa, como fez no semestre passado, modificar, né? Eu tenho, por exemplo, que ela deu a geleia real, tá? A geleia real tem um sabor desagradável. Então, eu posso mudar a cor, mudar o sabor, mudar o cheiro, entendeu? E eu fazer um produto, por exemplo, para tratamento para pacientes oncológicos. Existem cosméticos, especialmente para esses pacientes oncológicos, tá? Existe uma linha específica para eles, e é uma linha cara. Você olha a formulação não tem muito diferencial, assim, de componentes, mas o diferencial é o quê? É o cheiro, é a textura. Por quê? São pacientes que
eles têm uma sensibilidade diferenciada ao cheiro, são mais sensíveis ao cheiro. Então, você pode focar nesse tipo de paciente e ter um produto cosmético para esses pacientes. Por que não? Entendeu? Entendendo a fisiologia deles, tá? Eu posso colocar outros em uso? Sim, tá? Para isso, eu preciso entender o meu cliente, qual é a necessidade, qual é a reclamação desse meu cliente e qual é o benefício que eu posso entregar para ele. Eu posso eliminar, retirar características, tamanho, peso, também. É outra alternativa de inovar, de ter uma nova ideia. Ou arranjar, né? Organizar, ter por exemplo, uma organização de distribuição desse produto, tá? Uma maneira diferente de pensar, ou seja, até mesmo aquele produto existe, eu posso aplicar de uma outra forma, né? Então, gente, existem várias formas de ter ideias. Aqui eu coloquei todos os exemplos para vocês, quais são os caminhos que a gente tem ideias. Então, é preciso a gente estar de olhos bem abertos e ouvidos abertos também, para a gente estar atento à necessidade da sociedade, tá? O que é que a sociedade precisa da gente? Aqui, eu coloquei para vocês uma outra ferramenta que alguns já conhecem, que é o mapa mental. Vocês têm eu botei o site aqui, ó, que vocês podem copiar e colar. Eu vou colocar também lá no Google Sala de Aula essa apresentação PowerPoint, porque vocês podem copiar e colar. E esse site é uma ferramenta gratuita, se você quiser fazer online, tá? Mas se você quiser realmente ficar tendo o uso dele, aí ele tem a opção de ser pago. Mas online você pode organizar suas ideias. E aqui eu dei o exemplo da ideia desse meu aluno de TCC, que ele quer trabalhar com hidrogéis. Eu fiz várias tentações para ele, para trabalhar em várias áreas. Ele já vem comigo há algum tempo, e a gente vinha fazendo um projeto antes da pandemia. Com a pandemia precisa de laboratório, então não deu certo, e agora ele vai fazer uma revisão da literatura. E aí, uma revisão da literatura é super importante, que é justamente isso que eu estou pedindo para vocês na disciplina, tá? Que encontre um propósito para a revisão da literatura de vocês, que seja algo que vocês possam utilizar depois, né? E aí, ele quis escolher uma temática que tivesse muitas publicações. Escolheu certo, hidrogéis. Hidrogéis tem muitas aplicações. E se você for olhar, né, no mapa mental, hidrogéis você pode utilizar na área farmacêutica, na área cosmética, na tecnologia de separação, em biosensores, em lente de contato, em biomateriais, alimentação, agricultura, biotecnologia, utilizando impressão inteligente, tá certo? Ou seja, é uma infinidade de aplicação de hidrogéis, ou seja, entender de polímero é a ciência que você mais vai aplicar no mundo, tá? De muita rentabilidade. E aí, na nossa área, na área de cosmético, o que é que você pode afunilar mais na temática de hidrogéis? Na área de ingredientes, na área de tecnologia e nas aplicações que você pode ter na área cosmética, tá? Na área farmacêutica, seria também na área de ingredientes, drug delivery, regeneração de tecido, tá certo? Na área dele, seria a área mais farmacêutica, na área que ele escolheu. E aí você faz um copiar e colar, e você pode fazer essa atividade, exercitar esse mapa mental com você, que facilita muito, tá? A tua apresentação também. Então, resumindo tudo isso que eu passei para vocês, como é que é a organização dessas etapas? Primeiro, você vai entender o seu eu. Você vai fazer um funil de ideias, entendendo você, que é aí onde vai vir o diferencial. O diferencial está dentro de você, de acordo com sua história, tá? Aí eu coloquei todas aquelas etapas para vocês. As preferências, as habilidades, as competências, né? A questão do network, tá certo? E aí vai vir essa ideia,
tá? No início dessa aula de hoje, eu conversei um pouco com vocês, justamente para vocês entenderem e se valorizarem, né? Saber que realmente tem algo diferente dentro de vocês e que pode gerar um produto muito bom na área da cosmetologia, tá? O segundo passo é entender o mercado. O mercado, como vocês já tiveram treinamento do semestre passado, e como eu falei na aula de segunda-feira, análise de similares, né? Em que você pode utilizar o Google Shopping, se quiser, podem utilizar o banco de patentes, tá? Pode utilizar o banco de artigos científicos, vai procurar os similares. Dentro desses similares, vai buscar os ingredientes que eles utilizam, né? E as tecnologias que eles aplicam. Então, organiza isso tudo em tabela, tá? Com isso, e ver também o preço, né? O que é que as pessoas estão dispostas a pagar. Porque se aquele produto existe no mercado e ele ainda continua ali no mercado, o produto ainda não morreu, é porque as pessoas estão dispostas em pagar aquilo ali, tá? Então, aí você faz uma tabelinha, bota o produto, bota o preço, bota os ingredientes, bota a tecnologia. Então, você já começa a organizar as suas ideias. E aí vai surgir aquela ideia que você quer trabalhar, que te move e que as pessoas vão ter interesse. Aí você vai para a gestão de conhecimento, né? Que aí você vai se aprofundar um pouco mais sobre isso. Por exemplo, no caso que Larissa deu, de psoríase, ela vai se aprofundar sobre a fisiologia de pessoas que têm psoríase, para ela poder escolher os ingredientes-chave para ela. Ela escolhendo os ingredientes-chave para ela, ela vai ver as tecnologias e os ingredientes que as outras empresas estão usando. Aí ela vai ver o que é que diferente ela pode fazer com a combinação de ingredientes e tecnologias. E aí ela vai dar a proposta de projeto dela. E essa proposta de projeto é o que eu estou pedindo para vocês de segunda unidade. A nota de vocês da segunda unidade. E, por fim, na terceira unidade é a comunicação, né? O vídeo que vocês vão preparar com esse percurso que vocês fizeram. Então, vocês podem, até que se quiserem, se sentirem à vontade, fazerem até mais de um vídeo. Por isso que eu falei para vocês. Por que não vocês, numa ideia, né? De abrirem um canal, né? E aí vocês, com essa experiência que vocês podem ter, vocês apresentarem e até ensinarem os outros graduandos e fazerem um canal de graduando para graduando. Ensinar essa experiência que vocês têm, certo? É importantíssimo. E aí a gente continua com o projeto Canvas, tá? Que nada mais é do que isso aí que eu falei para vocês, que é o que, como, para quem e quanto, tá? Isso é o que vai no seu projeto. Quando a gente faz a pergunta o que, seria o título, o propósito. Então, para você encontrar o título, o propósito, você precisa entender o problema. Qual é o problema? E qual é a solução? E a solução que você vai dar é baseado em referências, em pesquisa de base de patentes e artigos científicos, tá certo? Então, eu fechei muitos olhos no semestre passado de muitas referências que foram colocadas. Então, como você já vem com um treinamento desde o semestre passado, eu gostaria de um pouquinho mais de vocês, né? Não precisa ser uma infinidade de referências, mas pelo menos 10, gente, 10 referências que possam nortear vocês, tá certo? Que possam dar para vocês uma ideia de solução para um determinado problema. Aí o título de vocês é um título com propósito, tá? Que vocês vão encontrar. Então, isso é o que responde o quê. Para quem? Então, a enquete. Então, se você já responde o quê, você vai atrás do público, você vai entender o mercado. Então, você vai fazer uma enquete para saber se essas pessoas se interessam ou não. Porque se elas não se interessarem, você vai ter que voltar para o quê de novo e encontrar aquilo que a pessoa vai se interessar. As pessoas irão se interessar, tá? E aí, essa enquete, você pode fazer na família de vocês e vocês podem fazer em grande público. Eu deixo vocês à vontade, tá? E aí, vocês vão entender se a proposta de vocês atendeu a uma necessidade do público, tá certo? Então, isso responde para quem?
O design da invenção. Então, o design da invenção, você vai dar a proposta, né? Se enquadra no seu perfil. Então, se você fez um funil de ideias, tá? E aí você vai perguntar para você mesmo: essa proposta que você está entregando para solucionar um problema se enquadra no seu perfil? Te dá felicidade? Tá certo? É a primeira pergunta que você tem que responder. Porque não adianta você fazer algo porque um professor te pediu para fazer, tá? Não adianta, você não vai para frente, você vai sentir raiva, você não vai ter prazer de fazer esse trabalho, tá certo? Então, responde isso para você primeiro, no design da invenção. Aí, na segunda parte, análise de similares. Vocês vão procurar no mercado o que é que tem. E como é que vocês vão analisar esses similares no mercado? Vocês vão analisar o preço, vocês vão analisar os ingredientes e a tecnologia utilizada. Aí, quando vocês fizerem um resumo disso aí vocês vão dizer: opa, eu quero utilizar essa tecnologia com esses ingredientes, entendeu? Aí você tem uma proposta de design da sua invenção. E aí você vai saber o diferencial, tá certo? E quando você escolhe isso, aí você, como você já fez a fundamentação teórica lá no início para responder o que, você já tem selecionado sua matéria-prima, você vai saber se essa matéria-prima tem um determinado fornecedor, você vai selecionar sua embalagem com o fornecedor, tá certo? Que eu já passei para vocês, mas passo de novo a listinha de fornecedores, e a gente, esse semestre, tem o nosso monitor, que vai nos ajudar. E aí, como você também fez a fundamentação teórica, você vai escolher sua técnica de preparo, para deixar escritazinha ali no papel. E aí, a comunicação, para vocês finalizarem, vocês vão dar o resumo da sua ideia com o diferencial, mostrando que a sua proposta, ela tem um quê diferente do que já existe no mercado, tá? Você vai apresentar, dizer que é um projeto da nossa instituição, o UFCG, você vai falar da sua disciplina, né? Você vai dizer que tem a minha orientação, você vai fazer sua apresentação pessoal, porque você teve seu esforço, então as pessoas precisam te conhecer, tá? E finaliza com uma mensagem final. Esse é o teu vídeo de comunicação. E aqui, para eu finalizar essa apresentação, que ela está sendo gravada, né, de como gerar ideias, eu quero deixar essa mensagem para vocês, de Mário Sérgio Cortella, que ele diz: nascer sabendo é uma limitação, porque obriga e apenas repetir, e nunca a criar, inovar, refazer, modificar. Quanto mais se nasce pronto, mais refém do que já se sabe, e, portanto, do passado. Aprender sempre é o que mais impede que nos tornemos prisioneiros de situações que, por serem inéditas, não saberíamos enfrentar. Ou seja, eu convido a todos a saírem da zona de conforto, tá? E sempre criarem, porque o fato de vocês aprenderem a criar, vocês podem ter o sustento de vocês com criação, tá? Então, convido a vocês, é esse o nosso papel de universitários, tá? A criar e entregar soluções à nossa sociedade. Então, eu agradeço a todos, vou encerrar a gravação e me deixar disponível para perguntas.